dizendo: Senhor, eu renovo a minha aliança contigo, a aliança do Calvário, aquela que foi feita lá no Calvário. É um ato de renovação de aliança. A Santa Ceia, por sua vez, também, todos os momentos, todas as vezes que nos reunimos, até porque Jesus, ele disse reunir uma única vez, não, todas as vezes, o texto vai dizer, todas as vezes que vocês se reúnem, façam isto em memória de mim. Todas as vezes é um ato de santificação. Escute, eu disse, não nos torna mais poderosos, mais santos, mas é um processo de santificação. Por quê? Porque estamos nos envolvendo no corpo, aleluia, daquele cuja é o corpo da igreja. Não é qualquer corpo, é o corpo de Cristo, aleluia, é o corpo do Senhor Jesus, cujo ele é o cabeça, a igreja é o corpo, Cristo, cabeça da igreja. Esse corpo é um corpo santificado. E uma vez nele, você também é santificado. Diga amém por isso. É uma resposta, eu disse, é uma resposta que nós damos a Deus. Estamos dizendo: Senhor, estamos prontos para que o Senhor venha. Porque queremos não apenas ser aqui, mas cear na eternidade, aleluia. Ele disse: eu não beberei de novo, não tomarei deste vinho de novo convosco, até que venha o reino de meu Pai. Ele estava profetizando, uma mensagem escatológica, estava apontando para algo que viria, aleluia. E essa expectativa, eu e você, temos que ter aqui, hoje e agora. Diga amém por isso. Bendito seja Deus. Eu quero parafrasear algo para que você possa ter essa compreensão melhor do que diz respeito a essa mensagem. Não é apenas uma mensagem que Deus traz para mim e para você, mas é uma mensagem também que a igreja transfere a Ele, como um ato de que ela está preparada para receber o noivo. Diga: preparada para receber o noivo. Segundo a tradição judaica, isso não foi ontem, há 2000 anos atrás. Alguém aqui que é noivo? Noivo? Não temos. Digamos que tenhamos alguém aqui noivo. A tradição nos ensina, nos observa, que o jovem, quando assumia um compromisso com uma noiva, uma moça, assumia esse ato de compromisso, estava com ela, ele se ausentava, só viria quando fosse para se casar, para consumar o casamento. Só que antes dele vir se ausentar, ele não deixava a sua noiva sozinha. Ele colocava em suas mãos uma peça preciosa de prata, e nela escrito o seu nome, com sua identidade. E da mesma forma que ele entregava nas mãos da sua noiva, para que ela guardasse consigo como representação dele, ela também colocava nas suas mãos o seu nome, neste elemento de prata. E quando, antes dele se ausentar, não bastasse isso, também ele chamava um confidente. O confidente é um amigo muito íntimo, é um amigo muito próximo. Ele chamava o amigo e dizia: escute, eu quero que você cuide da minha noiva. É claro, hoje a gente não faz isso, mas isso é algo tradicional. Há 2000 anos atrás, do judaísmo, há muito tempo. Escute, e ele dizia: cuide da minha noiva. O confidente assumia o compromisso como se fosse sua própria noiva, como se fosse algo dele mesmo. E o noivo dizia: cuide da minha noiva. Quando ele falava isso, o confidente, que era o amigo do noivo, assumia esse compromisso. E o confidente, amigo do noivo, viajava, e o propósito pelo qual o amigo do noivo ficaria com a noiva era para que, quando o noivo
precisasse de receber notícias da sua noiva, ele, como seu representante ali, pudesse levar notícias para ele e ele levar notícias para a sua noiva. Assim acontecia. Escute, quando o noivo enviava o amigo, seu confidente, à casa da noiva, ele enviava presentes, enviava pedras preciosas, que pudesse adornar a sua noiva para o dia do casamento, o dia das bodas, o dia da festa, o dia que o noivo ia se encontrar com a sua noiva. E todas as vezes que o amigo do noivo ia ver a noiva, ele levava presentes e adornava ela. Quando a noiva recebia um confidente, o amigo do noivo, ela não recebia como apenas amigo do noivo, mas como a ele mesmo. Quem está compreendendo, diga amém. Ela recebia como a ele mesmo, e como se não bastasse, como um ato de que ela estava recebendo o noivo como seu próprio noivo, ela preparava um banquete, aleluia. Era algo fenomenal, não era qualquer jantar, era um banquete muito largo, com tudo, todos os direitos, como se fosse o seu próprio noivo. Quando o amigo do noivo voltava, aleluia, voltava e se encontrava com o noivo perguntava: como está a minha noiva? Aleluia. O amigo do noivo, com alegria, com a face sorridente, dizia: a noiva, meu senhor, está linda, ela está adornada, ela, todas as vezes que eu chego como seu representante, ela prepara uma mesa, porque mesa, segundo as escrituras, é ato de comunhão, é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Diga amém por isso. Estamos comungando, vamos comungar, é ato de relacionamento muito próximo, muito íntimo. E ele diz: a noiva, ela está preparada para receber o meu Senhor. O noivo se alegra, o noivo traz consigo uma alegria muito grande, porque ele também, da mesma forma que a noiva está anelante, tem uma perspectiva, um desejo de se encontrar com ele, ele também está anelando se encontrar com a noiva. Bendito seja o nome do Senhor. Escute, isso aqui é uma linguagem figurada, para que eu e você possa entender o que está acontecendo aqui hoje. A noiva somos nós, aleluia. A igreja do Senhor, diga um aleluia como igreja do Senhor, aleluia. O amigo confidente do noivo é o Espírito Santo, que está aqui hoje como representante do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Ele está aqui hoje. Estou os presentes são os dons, os talentos, porque naquele dia nós não podemos chegar despreparados diante do noivo. Isso o noivo fazia como um ato de que ninguém pudesse dizer que a noiva não foi preparada por ele. Então ele prepara a noiva enviando dons, talentos e os mistérios do reino revelado através da palavra. Ele dispensa para a igreja, e com isso a igreja vai se preparando e ficando adornada para o grande dia do encontro. Aleluia. Isso vai acontecer. Aquele que vem virá e não tardará. Ele vem. O noivo vem. Aleluia. Então nós estamos transmitindo uma mensagem para o Senhor Jesus nessa noite. Não existe apenas, escute, não existe apenas uma expectativa da parte minha, Deus. Todos nós, quando saímos de casa e chegamos aqui, nós dissemos: hoje eu quero receber algo de Deus. Se não foi um milagre que você está esperando, no mínimo, você disse: hoje eu quero ouvir a voz de Deus. Isso chama-se, Deus te abençoe. Diga, chama-se expectativa. Essa mesma expectativa é algo que eu aguardo.
atenção, com uma percepção aguda, muito forte. É algo que eu estou esperando de Deus. A mesma percepção, o mesmo desejo que você veio e chegou aqui em relação a Deus, Deus também está esperando de mim e de você. É algo que vai daqui para lá, mas vem de lá para cá também. A gente não pode deixar isso passar despercebido. O que você está esperando de Deus, Deus também está esperando algo de mim e de você. Isso se manifesta num ato de comunhão. Porque não tem como ter relacionamento com Deus sem comunhão. Diga, não tem como ter relacionamento com Deus sem comunhão. O apóstolo Paulo vai nos orientar esse texto em que nós lemos algumas verdades a respeito desse momento ímpar na vida da igreja. Por que ímpar na vida da igreja? Porque estamos diante de um símbolo sacrificial. Isso aqui é um ato sacrificial no termo simbólico da palavra. Só existem instituições sacramentadas por Jesus: o batismo e a Santa Ceia do Senhor. Ele não são antes de partir de suas mensagens. Ele não disse: lembre-se da mensagem do monte, porque essa mensagem vai guiar vocês. Ele não disse: lembre-se das minhas advertências e tragam a memória. Não. Ele disse: quando se reúne no momento da ceia, fazer isto todas as vezes em memória de mim. Não em memória de uma mensagem, de uma cura, não, de uma parábola, mas em memória de sua morte. Aleluia. Por quê, pastor? Porque não foi suas mensagens que nos trouxe a salvação, embora são mensagens que alimentam e alentam a nossa alma. Porém, escute, se ele não tivesse morrido, nós não estávamos aqui hoje. Se ele não tivesse chegado ao Calvário, nós não estávamos livres hoje, cantando, dando glória ao Rei, nesse lugar. Essas portas não existiriam. Mas ele morreu, aleluia. Ele morreu, e morreu de uma forma completa por mim e por você. Aleluia. E o apóstolo vai nos ensinar. É a primeira lição que ele vai nos orientar, de muitas, é que nós precisamos sempre, como nós fazemos uma vez por mês. Tem igrejas que fazem uma vez por ano, mas não importa se é uma vez por mês ou uma vez por ano, contanto que cumpra o sacramento estabelecido por ele. É isso que conta. No mundo espiritual, o que conta não é número, é o reconhecimento de fazer. Se faz muito ou se faz pouco, o importante é que você faça, mas faça certo. Porque às vezes a gente faz. Tem gente que se é todo dia, mas faz de forma errada. Funciona. Você pode ser uma vez por ano, mas se você fizer de forma certa, Deus recebe lá em cima. E confirma aqui embaixo com comunhão, com graça. Ele diz: nós devemos dar uma olhada lá para trás. Ele diz: fazer isto em memória de minha morte, de mim, do meu sacrifício. De vez em quando, sempre nessa casa, precisamos trazer à memória o sacrifício do Senhor Jesus. Mas como é que nós trazemos a memória? Olhando qual foi o motivo, a causa, a circunstância pelo qual ele morreu na cruz, porque foi sua morte que me trouxe salvação. Diga, foi a morte de Cristo que me trouxe salvação.
Um dos motivos, são muitos, mas eu vou fazer um resumo. Um dos motivos pelo qual ele morreu e nos leva a olhar para trás era o fato de que ele se sacrificou por mim e por você. Ele se fez sacrifício por mim e por você. Isso num ato de expressão expiatório. O que é isso, pastor? Os nossos pecados estavam visíveis diante de Deus, mas eles não podiam estar diante de Deus e ficar isentos do castigo. Então ele toma o nosso lugar. Ele substitui a minha pessoa e a sua pessoa. Como o cordeiro que estava ali para ser sacrificado não poderia ser um cordeiro qualquer, porque Deus designava que tinha que ser um cordeiro perfeito. Ele vai na figura de um cordeiro perfeito. Quando se sacrifica por nós, um animal que era sacrificado no Testamento recebia o pecado. Eram dois. O bode que era sacrificado e um outro, segundo, que era o bode expiatório. Ele era levado para o deserto. Mostra-nos duas verdades. Quando Cristo morre no Calvário, ele não só os nossos pecados, oculta o nosso pecado, ou seja, perdoa os nossos pecados, mas tira de nós o pecado. Não adiantava apenas cobrir o pecado, ocultar o pecado, mas o pecado teria que ser tirado de nós. Há duas verdades aqui. Uma doutrina chamada imputação. Amputar é tirar de, e imputar é colocar. Então ele tira de mim os meus pecados, arranca de mim, de você o pecado e coloca sobre si o meu e o seu pecado. E diante disso ele está fazendo um sacrifício expiatório pelas nossas almas. Aleluia. E o apóstolo está dizendo: lembre-se desse ato que Jesus fez no Calvário. Aleluia. Não podemos esquecer disso. Eu e você não podemos esquecer que nós podemos chegar aonde pudermos chegar, mas tudo isso foi causa de um único sacrifício. É por isso que esse ato de sacrifício não se faz duas vezes, porque foi um ato de sacrifício total. O apóstolo está nos ensinando que não foi simples sacrifício, era um sacrifício feito holocausto, ou seja, o altar do holocausto, era um sacrifício feito a Deus de forma total e completa. Não havia reparação ou algo que ficasse para levita ou sacerdote. O sacrifício era queimado na sua totalidade. O que significa? Significa que, escute, aleluia, que a minha vida e a sua vida não pode ser entregue com reservas. Tem que ser entregue na sua essência. Porque ele se entregou na sua essência. Ele não deixou reservas, ele se lançou, se entregou totalmente por mim e por você. Totalmente. Cabe a mim fazer aquele exame que Paulo vai lá na frente. Se eu estou vivenciando a vida de Cristo sem reservas, ou existe algo que eu digo para ele: aqui não, Senhor. E é necessário refletir. Segundo, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que foi um ato redentor, foi um ato de redenção. Ele derramou o seu sangue, a lei exigia derramamento de sangue. Por isso que ele derrama o seu sangue. Sem sangue não havia purificação,
perdão dos pecados. Então Jesus vem e purifica os nossos pecados, derramando o seu sangue pelos meus e pelos seus pecados. Redenção. Quando ele faz isso, ele não se limita apenas ao povo judaico, não. Há uma expressão chamada redenção, que significa que ele fez isso por todos os homens, todas as pessoas. Todos têm agora a salvação. Foi para todos os homens. Nosso Deus não é um Deus de selecionar alguém para salvar. Ele quer salvar todos os homens. Porém, escute, há uma outra verdade sobre essa redenção. É que ela só é aplicada, ela só é aceita, só funciona para aqueles que a recebem. João 12, ele vai dizer, e todos quantos, escute, todos, Deus não faz acepção. Redenção é para todos, foi obtida, foi alcançada. Deus deu-lhes o poder a todos quanto creram no seu nome. Nos fez por causa dessa crença, nos tornou, por causa dessa confissão, nos tornou, escute, tornou. Ele nos tornou, fala de uma metamorfose, de uma transformação. Ele nos transformou de criatura para filho de Deus. Aleluia! Mas isso só acontece com aqueles que aceitam o sacrifício, que recebem o sacrifício, que assumem o sacrifício de Jesus para si. Então não basta simplesmente fazer uma simples confissão. É preciso assumir de fato, de verdade, a pessoa bendita de Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Diga amém por isso. Escute, se Jesus tivesse apenas morrido na cruz, tivesse substituído o meu lugar como fez, tivesse recebido como imputação dos meus pecados, e a dupla imputação, porque ele tira de mim o pecado e coloca sobre si o meu pecado. Se Jesus tivesse me justificado, porque ele me justifica, ser justo em Romanos 5:1, ser justificado não é tornar justo, é declarar alguém justo, justo. Porque no Calvário ele disse, eu declaro todos que se rendem à minha pessoa, que creem em meu sacrifício, eu declaro inocente. Aleluia. Livres da condenação e da ira vindoura. Porque naquela hora, não se escandalize do que eu vou lhe dizer. O único dia, não há outro, que Deus fez justiça, foi naquele dia. Ah, pastor, quer dizer que os outros Deus foi injusto? Não. Até Jesus chegar, ele manifestou graça. A lei, no Antigo Testamento, quando o homem peca, Deus poderia ter matado ele, sim ou não? Sim. Ele foi o criador. Desobedeceram, era justo matá-los, mas Deus fez o quê? Não os matou. Expulsou do jardim, mas lhes deu chance. Lhe deu oportunidade de se regenerar. Aplicou leis, princípios. Como? Porque passou a viver sacrificando para Deus, como resultado e oferta do seu pecado. Mas a Bíblia não mostra, pastor, diz que os dois filhos de Adão e Eva, Abel e Caim, estavam sacrificando ao... Significa dizer que eles ensinaram isso para eles. Adão e Eva ensinou, passou essa educação para os seus filhos. Então Deus já manifestou a graça lá no Antigo Testamento. A diferença do Antigo para o Novo é que lá no Antigo,
O novo estava oculto. Jesus se manifesta lá, a graça se manifesta lá, mas de forma oculta, apenas com símbolos, com figuras de linguagem. Mas o novo, o antigo é revelado, as páginas se rasgam, a cortina se abre, aleluia, e nós enxergamos a glória de Deus. Aleluia. Se Jesus tivesse apenas morrido, nós teríamos recebido apenas uma coisa: o perdão de Deus. Digo, o perdão de Deus. Mas nós não queremos só o perdão de Deus. Diga, eu não quero só o perdão de Deus. Eu quero morar no céu. Se Jesus tivesse apenas morrido no Calvário, receberíamos apenas o perdão. Por quê? Porque ele cumpriu a exigência da lei no que diz respeito à purificação do pecado. Derramou todo o seu sangue, substituiu um pecado como homem perfeito e sem pecado. Então o que aconteceu? Romanos 5:19 vai dizer que por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Ou seja, herdamos a maldição do pecado por causa de Adão, mas também por causa de um homem chamado, a Bíblia diz, e chama Jesus de segundo Adão, aleluia. O segundo Adão, ele obedeceu a Deus em tudo que viveu, em todo o período de sua existência, ele obedeceu. Se ele não tivesse como homem obedecido, lembra quando ele chega para João Batista e João Batista se nega a batizá-lo? Ele diz: não, João, eu vim para isso, para cumprir toda a justiça de Deus. Justiça aqui é fruto de obediência. Ele diz: eu quero obedecer meu pai, João. Ele determinou que fosse assim. Eu quero obedecer, aleluia. O segundo Adão desobedeceu, mas o primeiro veio e obedeceu. E por causa da sua obediência, nós não apenas recebemos, aleluia, o perdão dos pecados, mas temos agora a garantia da vida eterna. Existem duas situações para nos premiar. Quando ele obedece, que se depara com o Calvário, a cruz, morre e vai consigo a obediência, porque ele está ali como um cordeiro obediente. Jesus nos garante o direito. O direito é posse. Posse de quê? De eternidade. Posse dos céus, que eu e você não tínhamos. Éramos direitos de ir para o inferno. Tínhamos direito de nada, mas ele, por causa da sua obediência, nos tornou justos, justificados. Estava dizendo: declaro diante de todo o povo, aqueles que se rendem a mim e se arrependem do pecado, justificados. Romanos 8:1 se cumpriu. Agora, pois, aleluia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo o curso desse mundo, mas segundo a palavra. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Agora você tem a posse dos céus, e você tem mérito. Você não merecia e nem merece, mas o que ele fez por mim e por você dá a você o direito e o mérito de participar desta mesa hoje aqui. Não merecíamos e não tínhamos o direito de entrar por essas portas e invocar o Deus eterno, santo, 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 mas ele nos deu o mérito e nos deu o direito. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Agora, João vai dizer: agora, antes não. Por que antes não? Porque estávamos debaixo da lei, do pecado. Éramos escravos do pecado. Mas ele diz: agora sim, depois da
substituição e morte do Calvário da bendita, gloriosa, imaculada, santa de Jesus. Agora sim, amados, somos filhos de Deus. Agora sim. E ele diz ainda, não se manifestou que haveremos de ver, diz, aquilo que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, aleluia, seremos semelhante a ele, como ele é, nós receberemos o corpo de glória, o corpo incorruptível, e não somente isso, mas assim como ele é, nós o veremos, aleluia, bendito seja Deus. A volta do noivo, aleluia, aleluia. João vai nos deixar o último recado nessa noite como palavra profética de Deus. Em João 3 ele diz, se alguém tem essa esperança de que vai se manifestar, ele vai manifestar, e quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele como ele é, o veremos. Se alguém tem essa esperança, escute, aleluia. Repita comigo, purifique-se, assim como ele é puro. Deus abençoe esta igreja em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que alegria, irmãos, de ser justificado. Que alegria em saber que o nosso pecado foi imputado em Cristo e a sua justiça foi imputada em nós. Aleluia. Que pena que esta mensagem, não é uma mensagem esquecida nas igrejas do século 21. A mensagem que já não traz mais emoção ao coração. Em um dia, aqueles que caminhavam resolutamente em direção ao inferno, de repente, Deus, em sua graça, nos resgata e nos dá uma oportunidade de vida, nos redimindo dos nossos pecados. Aleluia. Ah, como a gente precisa, irmãos, meditar mais nessas palavras, guardar esta palavra, guardar esta mensagem. Não esqueça, não deixe que as aves dos céus arrebatem esta mensagem do seu coração. A igreja, irmãos, ela está aqui, mas ela é peregrina. O alvo maior da igreja é alcançar as mansões celestiais, é estar com Deus. Como disse Paulo, meu desejo é partir e estar com Cristo. Aleluia. Meus irmãos, a gente vai adorar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E eu quero aproveitar a oportunidade e convidar a nossa irmã Wilma para estar louvando ao Senhor enquanto a igreja estará contribuindo, todos os santos contribuindo com a obra de Deus. Aleluia. E você não para de adorar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos, neste momento, podem estar fazendo a sua contribuição, o seu dízimo, as suas ofertas, para a manutenção desta casa, para a manutenção desta obra, que os irmãos possam fazer isso com alegria. Pastor, é para eu dar o dízimo? Não, é para você devolver ao Senhor aquilo que Ele te deu. Você vai nesse momento devolver a Deus, vai estar contribuindo para a obra do Senhor Jesus. Amém? Nossa irmã Ilma, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino da harpa 25. Os irmãos me ajudem. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Fosse morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus.
Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero te dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Glória eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande consolador, ó ungido de Deus, e paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos agradecendo ao Senhor por esta contribuição, em nome de Jesus. Na sequência, a gente vai estar se colocando de pé para a leitura e a ministração da Santa Ceia do Senhor. Amém? Vamos estar agradecendo a Deus. Bendito Deus, graça te damos por esta contribuição nesta noite. Permanece com as tuas mãos estendidas sobre a vida de cada ofertante, de cada mantenedor desta obra. Ó Deus, muito obrigado pela vida, Senhor, desta igreja que tem somado, Senhor, para que a gente possa pregar e levar a mensagem da tua palavra. Nos dá sabedoria na administração desses recursos, para que eles possam ser usados, Senhor, para um bom proveito na tua obra. Deus, é no teu nome que nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 26, verso de número 26. Mateus 26 e 26. Aos irmãos que estão nos visitando, às vezes, por diferença denominacional, é diferente a ministração da ceia, né? Nós, de costume, nós ministramos o pão e os irmãos aguardam para juntos cearmos, e depois nós ministramos o cálice e os irmãos vão ceando à medida que forem sendo servidos, e na sequência também fazendo uma oração pessoal de gratidão ao Senhor. Amém? Mateus 26, verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando o pão, e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Queremos convidar assim o presbítero Roberto para estar com o pão que nós iremos consagrar nas mãos nesta de Jesus. Glória a Deus. Bendito Deus, Pai eterno, neste momento nós consagramos, Pai, este pão
que será ministrado, Senhor, nesta Santa Ceia. Ó Deus, aqui está um produto tido pelas mãos dos homens, mas conforme nos orienta a tua palavra, Senhor, e cumprindo a ordenança que o Senhor nos dá na palavra, nós queremos consagrar este pão, Senhor, e nós consagramos para este ato de Santa Ceia. Deus, que a partir deste momento, este pão será símbolo do teu sacrifício na cruz, do teu corpo partido por nós. Ó Deus, já possa participar com alegria, não porque os seus méritos o dá dignidade para isso, mas porque o Senhor é quem nos dá dignidade para estarmos aqui. É o Senhor quem colocou em nós a sua justiça, a sua santidade. É o Senhor quem imputou em nós a santidade, imputou em nós a justiça, e por isso nós podemos cear com alegria, Senhor. Não a nós, mas seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós consagramos em teu nome, Jesus. Amém. Os irmãos, tomam seu assento em nome de Jesus. A nossa irmã Denise vem louvar ao Senhor nesse momento, enquanto nós estaremos nas mãos para a ministração do pão em nome de Jesus. Amém? Nossa irmã Denise vem louvar ao Senhor. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Esse cumprimento a igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Oh, aleluia. Que a igreja souber, louve. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Aleluia, Jesus. Não sou apenas teu amigo, me tornei. Aleluia, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, glória, Jesus, és fiel. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer
que me render e adorar. Aleluia. Tudo que há em mim